Saudações, cavalheiros, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Um Viking de Óculos. Quem já me segue há mais tempo, especialmente no primeiro canal, que lamentavelmente foi deletado pelo YouTube, deve se lembrar de um vídeo que eu fiz quando eu estava passando por um momento de grande necessidade financeira. Até peguei algumas jacas perto do Cristo Redentor, e nesse vídeo eu havia colocado, feito um compilado de homens que se meteram em encrencas por dever pensão alimentícia. E um desses homens é o Giba, Eu vou colocar exatamente o trecho que eu coloquei há mais ou menos uns 2 anos para que vocês se lembrem. O ex-jogador de vôlei afirmou que fez até empréstimos com amigos para pagar os R$80 mil em pensão alimentícia cobrados pela ex-mulher, Cristina Pirve. É uma coisa triste, porque deixar de pagar pensão eu nunca deixei. Isso daí que fique bem claro. Só que eu paguei o que podia. Em 5 anos, foram 3 pedidos de prisão. No último, a ex-mulher de Giba alegava a falta de 10 meses de pagamento da pensão. Mas a defesa do ex-jogador reforçou que ele não deixou de pagar nenhum mês, que pagou o quanto podia e que há todos os comprovantes bancários. Os advogados do campeão olímpico explicaram que ele oferece todos os meses R$6 mil para os 2 filhos de 10 e 14 anos, mas que a ex-mulher exige R$12.700. O valor havia sido sugerido pelo próprio Giba em 2013, na época da separação do casal. Eu sou um ex-jogador, gente. Eu não sou jogador mais. Eu não ganho aquelas estratosféricas que eu ganhava. Giba sempre pagou, inclusive integral a pensão inicialmente. Como alterou a sua renda pessoal através dos anos, ele passou a pagar menos e dentro das suas possibilidades. Hoje há um pedido na Justiça para a readequação de valores e para a guarda compartilhada dos filhos. Eu sou filho de pai separado. Eu fiquei 8 anos sem falar com meu pai. Eu perdi 8 anos da minha vida. E eu não quero que isso aconteça com meus filhos. Como vocês puderam notar, cavalheiros, esse problema que o Giba tem sofrido não é de hoje, ele já é bem antigo. E uma parte que é muito digna de nota aqui é que o próprio Giba ofereceu esse valor de R$12.500. Então você vê que não se encaixa de maneira nenhuma naquela narrativa do pai negligente que foge da pensão. Foi um valor exorbitante oferecido pelo próprio Giba na época em que ele tinha uma condição financeira um pouco melhor, Antes da gente prosseguir, eu só quero deixar bastante claro aqui que, embora nós estejamos falando de um caso de um homem muito abastado, com uma condição financeira muito elevada, no final desse vídeo eu quero ter uma conversa seríssima com você, que é pobre e ganha salário mínimo, para mostrar que a situação para quem é pobre e paga R$300 de pensão, 400, muitas vezes é bem pior do que o Giba está vivendo. Então aqui é uma breaking news, É uma notícia que saiu hoje, é 20 de dezembro, há mais ou menos 2 horas, e o título é o seguinte: Justiça do Paraná decreta prisão de Giba por dívida de pensão alimentícia dos filhos. Juíza determinou o pagamento imediato do valor integral devido desde março de 2018. Ex-capitão da seleção de vôlei trava batalha judicial com Cristina Pirve para rever os valores acordados. Então fala aqui que a briga é muito longa, e que Giba está devendo R$300 mil de pensão, embora ele não tenha deixado de pagar em momento nenhum, é porque os juros é exorbitante, É um juros muito alto. E às vezes a pessoa não está pagando integralmente, mas paga dentro do que ela pode, e aqueles juros ali vai só aumentando a ponto de culminar em execução patrimonial. E a pessoa perder carro, perder moto, ou às vezes a própria casa em que ela mora, e ficar em uma situação aviltante, às vezes levando até a mendicância, Acontece. A ação é movida pela mãe, representante legal das crianças. Baseado numa perda substancial de rendimentos após a aposentadoria, Giba tenta desde 2017 uma revisão dos valores da pensão alimentícia para os filhos. Então vejam bem, é clichê, A frase clichê, usada por mulheres conservadoras ou feministas, por homens de esquerda ou de direita, geralmente pessoas que não têm muito conhecimento de causa, ou por advogados cínicos, que seguem muito mais uma linha ideológica, em vez de se ater de fato aos fatos como eles são, Porque uma análise honesta mostra
que a vara de família virou uma vara de abatedouro, né? É um abatedor emocional contra o homem. Então ele já está tentando conseguir a redução no valor da pensão desde 2017, né? A gente vê casos aí de homens que pediram revisão no valor da pensão, foram presos e só foram conseguir a revisão depois de terem passado um tempo encarcerado. Então é uma coisa que está errada. Por que que o valor, né, a audiência revisional leva muito mais tempo do que a audiência de pensão alimentícia ou para expedir um mandado de prisão? Aí muitos vão dizer, não, mas a criança precisa comer. Ora, se o pai está desempregado, ele pede revisão e não tem celeridade nesse processo, ele vai ser preso, a criança vai ficar sem o afeto paterno e sem o dinheiro. Então não existe nenhuma argumentação racional para você falar, não, se o cara para de pagar, ele tem que ser preso imediatamente. Mas se ele pede revisão, não, aí tem a morosidade do judiciário. Então é errado. Na minha visão, na minha concepção, se você entra com a revisional e posteriormente você continua pagando, e a mulher entra com pedido de prisão sem que você tenha tido a revisional atendida, a prisão deve ser legal, né? Não justifica, né? E outro ponto muito importante a ser mencionado. Se o indivíduo entra em janeiro pedindo a revisional e ele consegue só em setembro, ele prova que já em janeiro a condição financeira dele havia mudado, todo aqueles juros e que ele deixou de pagar durante o processo, né, no decorrer do processo deve ser abatido, exonerado. E não é. Então a gente vê que existe toda uma estrutura para levar o homem ao endividamento, à falência, ao desespero, à depressão, a tirar a própria vida ou cometer besteiras, né? Que a gente sabe que brigas judiciais muitas vezes terminam em tragédia. O Ministério Público do Paraná deu um parecer favorável ao ex-jogador para a redução da pensão, mas ainda assim, a juíza do processo seguiu adiante com a ação de execução e determinou o pagamento imediato do valor integral devido desde março de 2018. Há 2 anos, para evitar a prisão, Giba precisou pedir um empréstimo de 90 mil a 2 amigos para completar o valor de 150 mil e pagar uma ação movida por Cristina. Então você vê que o cara já pediu emprestado, o que significa que ele não tem o dinheiro. E novamente vão colocar o cara numa situação, né, que levará a um endividamento ainda maior de dívidas estratosféricas ou irá culminar na prisão do ex-jogador. E agora a gente vai ver o valor que ele está pagando para vocês terem noção de quão absurda se tornou a vara de família no Brasil e no Ocidente. Em entrevista por telefone ao GE, Giba alega ter comprovado nos autos do processo que os rendimentos do trabalho como embaixador da Federação Internacional de Vôlei e de outras fontes de renda não são suficientes para pagar o valor acordado na época do divórcio, em 2013, quando ele ainda jogava. 10 mil reais mensais, que corrigidos pelos índices de inflação do período, já chegam a quase 15 mil. Que criança que precisa de 15 mil reais mensais? Qual que é a justificativa para você transformar a vida de homem no inferno por causa de um valor que criança nenhuma no mundo precisa? É enriquecimento ilícito com aval da justiça de família, né? Cansei de ficar quieto. São 7 anos em que estou tomando porrada, em que ela, Cristina Pirve, procura a imprensa e expõe as crianças divulgando valores de processos que deveriam ser sigilosos. É inadmissível fazer isso com os nossos filhos. Se eu fosse um pai ruim, como ela diz, você acha que as crianças me ligariam todo dia, mandariam mensagens? Veja as minhas fotos com os meus filhos nas redes sociais, disse o campeão olímpico de 2004. A gente pode comentar aqui alguns pontos bastante importantes. O primeiro é que essa exposição midiática que essa mulher tem feito, né, que não está pensando no bem-estar das crianças, diferentemente do pai, virou regra nos relacionamentos modernos. Obviamente, devido a ser uma mulher famosa, ela vai conseguir a atenção da grande imprensa. As mulheres, né, do dia a dia, do cotidiano, que não conseguem esse privilégio de difamar o ex, elas usam geralmente o Instagram, o Twitter, o Facebook. A gente vê com bastante frequência mulheres usando essas redes sociais para acusarem homens desde agressão até coisas inimagináveis, né?
Então a internet, junto com o politicamente correto, né, que permite a mulher fazer o que quiser contra o homem, mas o homem não pode nem mesmo se defender, virou uma arma na mão de modernetes. Um outro ponto importante é que a gente nota aqui que existem evidências, talvez aqui, de alienação parental. Porque depois do divórcio, não importa quão zeloso, quão carinhoso, quão dedicado é um pai, na boca da ex-mulher, ele não vale nada. Existem exceções? Sem dúvida nenhuma. Existem mulheres, inclusive, que até aguentam coisas que elas não precisariam aguentar, né? E homens muito maus, muito ruins, pais negligentes. Eu não estou dizendo que não há esse tipo de coisa, mas como regra, é o que eu falei. A guarda sempre da mulher, o dinheiro sempre em primeiro lugar. Todo homem, depois do divórcio, vira um crápula. É isso que a gente vê com bastante frequência, né? E os dados mostram que até 80% dos filhos de pais separados sofrem ou já sofreram algum tipo de alienação parental. A reportagem tentou entrar em contato com Cristina Pirve, mas ainda não obteve resposta. O atual advogado de Giba, José Silvério Santa Maria, tio do ex-jogador, assumiu a defesa do sobrinho em 2017. Ele alega que Cristina Pirve, também ex-jogadora de vôlei, tem renda suficiente para dividir os custos mensais da criança. Veja bem, divisão, que é o correto, né? Segundo o ex-jogador, durante o processo de separação, abriu mão de sua parte em todo o patrimônio adquirido pelos dois durante o casamento. Que homem monstruoso, não é? As propriedades seriam uma casa num condomínio de luxo em Curitiba, 2 apartamentos e uma casa na Romênia. Além da renda gerada pelos aluguéis desses imóveis, ou seja, uma mulher muito bem abastada, privilegiada, né, em relação ao brasileiro padrão, a Cristina também é dona de uma academia de vôlei na Romênia e trabalha como palestrante. Então, uma mulher que está transformando a vida do pai e dos filhos dela no inferno, sem nenhuma necessidade, a não ser do ponto de vista financeiro. O que nos leva a crer que é uma atitude que talvez esconda intentos maléficos de vingança, não é? Qual outra explicação racional nós poderíamos dar a essa trama toda, a não ser vingança ou ganância, né? Ou uma combinação das duas coisas. Continuando, as pessoas tendem a crer que por ser um ex-atleta de renome internacional, o Giba tem possibilidades de sobra de pagar esses valores. Só que esse valor de 15 mil mensais é extremamente alto, levando-se em consideração tanto a realidade dele quanto a necessidade das crianças, que tem custos mensais em torno de 10 mil reais, né, 9.500. Então essas crianças gastam muito, né? Mas ainda assim, a gente nota aqui que o Giba tem pago mensalmente 6.500. O valor que ele está pagando é mais da metade dos gastos das crianças. E a lei é bastante clara, né? O gasto tem que ser dividido. Muitos irão dizer, não, mas a mãe já cuida das crianças. O que muitos colocam, né, na teoria como uma situação de desprivilégio, né, uma situação que menospreza a mulher ou que dificulta a vida dela, eu chamo de, na verdade, um grande privilégio. E a argumentação para isso é muito simples. Embora seja padrão as mães falarem que os filhos dão trabalho, que elas têm jornada dupla, né? Como se fosse uma maldição ter o privilégio de cuidar e estar próximo dos filhos, que são os entes queridos que elas mais amam. Quando um pai pede a guarda alternada, né? Muitas vezes sem nem a isenção de pensão, a gente vê que as mulheres travam batalhas ferrenhas e ferozes na justiça para manter a guarda unilateral. Então a gente é levado a duas conclusões. Ou as mulheres são muito masoquistas, o que eu não acredito, ou existe uma hipocrisia no discurso. Porque se você reclama que a jornada dupla é ruim, que cuidar do filho é difícil, e coisas que nós estamos acostumados a ouvir diariamente, e o pai pede a divisão de tempo e você nega, que tipo de indivíduo quer permanecer na situação que ele considera uma opressão? Então é naturalmente um indivíduo que está usando do vitimismo como arma para se promover, para sair como uma coitadinha, ou para extorquir o ex-marido financeiramente nas varas de família, como é o caso claro aqui desse grande ex-jogador que representou muito bem o Brasil, né? Eu acho que isso é uma ofensa não apenas contra ele, contra as crianças, mas uma ofensa à memória coletiva do brasileiro, que está vendo seu ídolo aí sendo massacrado
para uma mulher obviamente interesseira. Aí ele conclui aqui, nós temos documentos comprovando que entre 2017 e 2018 a Cristina movimentou valores acima de R$900 mil, de várias fontes, né? Mas ainda assim informou à imprensa que era pessoa carente, com dificuldades de suprir a necessidade dos filhos. Então é isso, né? A gente vê isso com muita frequência, a gente vê aquele caso do Sérgio Schiller, o diplomata, a ex-mulher dele nem filho tem, extorquindo já um senhor de idade, falando que ela está em condição de mendicância, né? Uma ex-atriz da Globo. Então a resposta é sempre essa, porque a verdade não interessa mais. A gente vê mulheres muito bem de vida falando, não, eu preciso da pensão, senão meus filhos irão passar fome. Mulheres com mansões na Zona Sul, aqui no Rio de Janeiro, né? Então é um absurdo. O advogado do Giba conclui que ainda citou a Constituição brasileira para justificar o argumento da defesa de que ela estabelece igualdade entre homens e mulheres separados, na divisão de valores da criação dos filhos. Princípios de isonomia, né, constitucional, a gente pode rasgar a Constituição e jogar fora, né? Nas varas de família, então, o homem é criminoso só porque ele tem alguma coisa que balança entre as pernas. Então a Constituição, o princípio de isonomia não existe, né? Deveria existir. E nós, homens, deveríamos lutar para que a Constituição fosse, de fato, respeitada. E ele fala aqui, né? Ele revela quão quebrado financeiramente ele está. Por depender da imagem criada nos tempos de jogador para se sustentar, ele depende da imagem dele. A figura pública, ela vive de sua imagem. E a cultura do cancelamento, né? Principalmente associada à misandria, tudo que o homem faz é ruim. O cara paga R$6.500, está pouco, ele tem que pagar os 12 ou 15, mesmo não tendo condições. Então tudo que o homem faz, né, de, entre aspas, errado, mesmo que fuja a sua volição, que seja algo imposto a ele, o transforma em um criminoso, né? Na cultura misândrica e ginocentrista, errar é humano, mas o homem, como não é ser humano, ele não pode errar. Aí ele fala que as ações judiciais movidas pela ex-mulher o deixam numa situação de insolvência financeira. E conclui, em 2018 eu tive um contrato de publicidade de 3 anos rescindido por causa da repercussão negativa do caso. Inclusive, por causa de uma penhora, a Cristina ficou com todo o valor da rescisão desse contrato. Mais de 60 mil, lembrou o Giba. Então você vê, a mulher na sua sede de vingança, ela tira o emprego do cara. A chance do cara de ganhar é dinheiro, que ele depende de sua imagem. E sem essa chance ele deve a pensão. Aí ela vai e coloca o cara na justiça. Você vê que, olhando pela lógica, não é de maneira nenhuma o bem-estar dos filhos que está em jogo? Obviamente não. E a gente vê aqui, eu acho, nesse caso, ele nem deveria pagar pensão. Ah, por quê? Ele não fez o filho? Fez. Mas ela já ficou com todo o patrimônio, com a casa na Romênia. Ela já vive de aluguéis de bens conquistados por ele. Então isso já deveria ser uma forma de pensão alimentícia. Mas não, ela limpou o patrimônio do cara, fez ele perder contrato, e quando o contrato foi rescindido, através da penhora ela pegou o dinheiro. Então ela tirou tudo do cara. Esse cara está vivendo há anos, meus camaradas, numa pressão psicológica absurda, né? É uma situação cruel, covarde que essa mulher está fazendo com ele, né? Tirando tudo. Tira contrato, tira casa na Romênia, acusa o cara de ser um mau pai, e essas pessoas têm coragem de dizer que a sociedade privilegia os homens. Então tá aí a prova, né? O que eu realmente quero é o direito de ver os meus filhos. Já faz 11 meses que eu não os vejo, né? Eu não aguento mais que isso possa se resolver o mais rápido possível para que eles tenham uma tranquilidade e quando forem adultos não precisem mais ver essas brigas. O que eu posso comentar aqui? Você vai ver advogados falando que pensão e visitação são coisas distintas, são processos distintos, que eles não têm relação, né, um com o outro. Mas é mentira, porque quando o cara deixa de pagar pensão, mesmo que seja, né, porque ele está desempregado, ou que ele continue pagando 6.500, valor altíssimo, a mulher, descontente, pode descumprir visita, cometer alienação parental e nada acontece. Ou quando acontece, demora 2 anos para o pai voltar a ver as crianças. Ela conseguiu colocar a mão nos 60 mil da rescisão contratual do Giba. De dinheiro que ele devia, né, de dívidas pregressas. E o tempo que o homem perde sem ver o filho? A mulher vai pagar, vai indenizar esse homem? Não.
Então a mulher tem a chance de pegar os atrasados. E os filhos vão conseguir recuperar esse tempo que eles perderam sem ver o pai? Porque não é só o pai que está atingido sem poder ver as crianças. São as crianças, principalmente, que estão sofrendo no meio dessa briga, em 90% dos casos iniciada pela ex-mulher. Então vocês veem, né, meus camaradas, a situação está muito grave. Agora eu quero ter aquele papo que eu disse que eu teria com você, que não é um giba da vida, não é um jogador, e é um homem pobre como eu, né? Eu também sou residente de comunidades, né? Já morei em várias comunidades aqui no Rio de Janeiro e eu vou mostrar aqui um aluguel lá na ladeira dos Tabajaras. Tudo bem, a zona sul é Copacabana, mas é favela, é morro, né? Então a pessoa aqui ela vai pagar numa casa de 25 metros quadrados, muito pequeno, né? Um cubículo. Tá aqui, como vocês podem ver o print na tela, R$600 por mês. Vamos imaginar então que você ganhe aí no padrão do Rio de Janeiro, né, que às vezes dá um pouquinho mais do salário mínimo, você ganha R$1.200 por mês. E você perdeu o seu emprego. Você continua comendo. Você continua pagando aluguel, correto? Muitas pessoas irão dizer assim, ah não, mas você pode catar latinha e conseguir os R$300 da pensão alimentícia. Certamente, não é tão difícil, mesmo numa situação de desemprego, você conseguir R$300 por mês. Mas não é só a pensão que você tem que conseguir. Você tem que conseguir os R$600 do aluguel. Água e luz não contam, né? Porque comunidade você não paga água e luz. Você precisa de pelo menos mais uns R$400 no mínimo, para poder comer, cuidar da higiene pessoal, até para conseguir novamente um emprego e pagar a passagem. Só aí deu R$1.000. Se R$1.000 fosse tão fácil assim de conseguir, a gente não veria tantos mendigos na rua, né? Na pandemia aumentou a quantidade de pessoas que estão indo para a rua, por desemprego, não é por opção. Pessoas que nem filho têm. Agora imagina você agora, desempregado, tendo que pagar 600 de aluguel, 400 para se manter e mais 300, 1.300. Vai preso, meu camarada. E as mulheres não vão querer saber, entendeu? Elas não vão aceitar um valor menor. Tem uma situação que me deixou abismado. Eu tenho um amigo, ele é da igreja dos Mormons. E ele me contou um caso que me deixou até de coração partido. O cara tinha uma família e se separou. Pagava pensão para os filhos. Constituiu uma nova família, se casou, se apaixonou novamente. E está até hoje, pelo que eu sei, com esta mulher. E ele perdeu o emprego. Quando ele perdeu o emprego, foi o mesmo caso do Giba. Ele não deixou de pagar a pensão. Mas não pagou o valor integral, né? Porque além da pensão e do desemprego, ele tinha uma outra família, um filho e uma esposa para sustentar. A mulher descontente, incompreensível como é, na maioria esmagadora dos casos, pediu a prisão desse homem. Ele foi preso. Ela ficou 3 meses sem receber nada, ela recebia uma quantia menor, né? Não era integral. Preferiu ficar 3 meses sem receber nada, preferiu que a filha dela, né, o filho, eu não me lembro do sexo da criança, ficasse sem ver o pai, e a justiça ignorou completamente que se ele fosse preso, além da criança do antigo casamento não receber nada, a nova família passaria necessidade. E você tem coragem de dizer que essa lei é em benefício da criança e que a vara de família luta em prol do bem-estar do menor? Não é verdade. Sejamos honestos, isso não é definitivamente verdade. A gente está vendo aqui no caso do Giba. Então, né, para as mulheres que reclamam, ah, meu ex-marido paga só 300, ser pobre não é vergonha nenhuma. Você se casou com um homem pobre porque você quis. Se ele paga 300 é porque ele ganha às vezes 1.000, 1.200. Como a gente viu aqui, um aluguel na favela é 600. Então a gente tem que parar com essa hipocrisia de culpar o pobre por ser pobre. E eu acho ainda mais curioso isso vindo da boca de esquerdistas e feministas que falam tanto do direito do homem negro, do homem da favela, do trabalhador, e ficar com frequência, às vezes diariamente, humilhando um pai porque ele paga R$300, como se ser pobre fosse vergonhoso, né? A gente tem que lembrar que os homens representam 96% dos acidentes fatais no labor, né? No mercado de trabalho. Que os homens ocupam as 15 posições mais perigosas, os 15 trabalhos mais letais na sociedade,
que eles morrem mais cedo e aposentam mais tarde. E ver feministas burguesinhas humilhando homens pobres, muitas vezes negros e de comunidade, porque esse homem paga R$300 e desempregado não está conseguindo arcar com o valor, é uma coisa que eu não aceito, né? Que eu defendo os homens, acima de tudo, como ativista dos direitos dos homens, mas defendo o pobre e inclusive o negro de favela, porque eu já morei em favela, eu sei como a maioria é batalhadora, né? Traficante é minoria, bandido é minoria. A maioria dos homens da favela são homens honestos, judiados por essa lei inclemente que a gente está vendo aqui. Então é isso por hoje, meus amigos. Queria atualizar vocês dessa questão do Giba e fazer um pedido, que eu considero você inscrito meu amigo, né? Você que está me vendo aí, eu considero você um camarada. A minha causa é a sua causa. Então até que as leis não mudem, siga seu próprio caminho, não tenha filhos. Caso contrário, você vai ficar igual o Giba aí, desde 2017, vivendo um verdadeiro inferno. Obrigado por assistir, inscreva-se no canal e até a próxima.